Olá, pessoal. Meu nome é Luísa Robusto e eu vou apresentar o trabalho da disciplina de Saúde Pública e Saneamento Ambiental. O tema do nosso trabalho são os tratamentos convencionais e alternativos de efluentes em abatedouros de aves. Os integrantes do nosso grupo são a Cíntia Maia, Daniele Mara, Gabriel Felipe, Gabriel Zenheimer, Luiz de Almeida, eu e o Rafael Rocha. Bom, então vamos iniciar comentando um pouco sobre a água, né? A água, ela é extremamente importante nos abatedouros de aves. Ela serve para incorporação ao produto, para lavagem e desinfecção de equipamentos, tubulações, pisos, também é essencial para o resfriamento e também para a produção de vapor. Estima-se que cerca de 15 litros de água são utilizados para cada ave abatida num abatedouro. Então, é uma grande quantidade de efluentes gerados. Esses efluentes, eles possuem sangue, gordura, conteúdo de trato digestivo, penas, ossos, além de outros constituintes que são a areia e também a cama de aviário que pode estar presente. Os efluentes, eles podem gerar foco de agentes infecciosos, de insetos, gerar odores, né, se forem destinados de maneira errada, e também produzirem gases de efeito estufa. Por isso que é necessária a destinação, o tratamento correto e a destinação adequada para ele, ou ele pode gerar um efeito de eutrofização da água, se ele for simplesmente despejado assim. E a eutrofização basicamente consiste na diminuição do oxigênio da água e aumento do nitrogênio e fósforo. Isso compromete a vida aquática, porque com a diminuição do oxigênio, a vida aquática não consegue mais realizar oxigenação, aumenta a quantidade de algas, e isso gera um processo prejudicial, né? Tanto para o meio ambiente quanto para a gente indiretamente. Bom, então o tratamento dos efluentes, eles vão consistir em etapas. O pré-tratamento, o tratamento primário, o tratamento secundário e o tratamento terciário. Eles não vão ocorrer necessariamente todos esses processos. Na maioria das indústrias de abatedouro, é realizado somente o pré-tratamento, tratamento primário e no máximo secundário. O terciário não é muito comum de ser realizado. Então, o pré-tratamento, ele consiste basicamente, serve basicamente para proteção dos equipamentos, e ele não reduz a carga orgânica, ele vai praticamente preparar o efluente para passar para o processo de tratamento. As etapas que podem ter no pré-tratamento são o gradeamento, peneiramento, trituração, desalinação e equalização. O mais realizado é a equalização, que basicamente consiste na homogeneização desse efluente para evitar que o conteúdo sólido se deposite no fundo desse compartimento. Passando para o processo de tratamento em si, então a primeira etapa vai ser o processo físico-químico. Esse processo vai ocorrer em duas etapas, que é a coagulação e floculação, onde vão ser aglomerados esses resíduos sólidos e posteriormente vai ser realizada a sedimentação e flotação, que é a separação dessas duas fases, né, sólida e líquida. Nessa etapa é utilizado coagulantes inorgânicos para auxiliarem nesse processo de aglomeração, né, e são utilizados normalmente os coagulantes inorgânicos, que é de ferro e alumínio. Só que esses coagulantes comumente utilizados, né, eles produzem iodo e cátion de alumínio 3+, que prejudicam o posterior reaproveitamento desse efluente, porque, né, vai ocorrer presença de metais pesados nesse efluente. Então, ele já está sendo substituído por tratamentos alternativos que a gente vai ver posteriormente. Nessa parte do processo é utilizados equipamentos de grades, peneiras, decantadores e flotadores. Os hidrociclones e as prensas também podem ser utilizados. Então, no esquema do lado, a gente pode ver que o efluente frigorífico vai chegar, né, vai ser produzido, vai passar pelo processo de equalização, que é o pré-tratamento, vai ser adicionado o coagulante, ele vai ser coagulado, vai ser adicionado o floculante, ele vai ser floculado,
vai passar pelo processo de aeração e posteriormente ocorre a flotação e a raspagem. Então, vai ser produzido o efluente líquido, né? E o lodo. O lodo, depois a gente vai ver, né, sobre o seu processo mais especificamente. E então, o efluente líquido ele vai passar pelo tratamento secundário. O tratamento secundário, então, ele vai consistir basicamente nos processos biológicos. Esses processos biológicos servem para reciclagem de nutriente e energia presente nos efluentes. Então, esses processos, eles vão ter duas etapas, que primeiro é a etapa anaeróbica e, posteriormente, ocorre a etapa aeróbica. Dentro dessa etapa aeróbica, a gente pode dividir os processos em dois tipos: aqueles que têm retenção de sólidos, que é os de alta taxa, e os que não possuem essa retenção de sólidos, que é o convencional. Então, dentro dos convencionais, a gente pode citar os digestores de lodo, os tanques sépticos, as lagoas anaeróbicas, e os de alta taxa, a gente pode citar os reatores de leito fixo, de leito rotatório, leito expandido de 2 estágios, de chicanas, de manta de lodo, de leito granular e de recirculação interna. Então, basicamente, esses reatores vão ter algumas diferenças entre si, mas o princípio deles é basicamente a mesma coisa. Então, aqui do lado a gente tem um esquema dessa digestão anaeróbica que o efluente vai sofrer. Então, ela consiste basicamente nesse fluente que vai chegar com bastante componentes e tudo mais. E ele vai passar pela ação de bactérias, né? De várias bactérias que vão realizar sua ação. E no final desse processo vai ser gerado, então, o metano e o gás carbônico. Bom, então aqui temos algumas vantagens do tratamento anaeróbico. Ele tem um baixo custo de implementação e operação, ele também precisa de pouco espaço para execução. Produz o biogás e a biomassa ativa, que eles podem ser utilizados posteriormente como combustíveis, dentro da própria indústria de aves, inclusive. Ele possui baixa produção de lodo e tolerância às cargas orgânicas presentes no efluente. Algumas desvantagens é que ele consiste em um processo um pouco mais lento, possui uma bioquímica complexa, por isso que precisa de um maior controle operacional. Ele tem uma remoção insatisfatória de nitrogênio, fósforo e patógenos. Por isso que, dependendo da utilização posterior desse efluente, ele vai exigir um pós-tratamento. Posteriormente, então, ocorre a etapa aeróbica desses processos biológicos. Um desses processos aeróbicos é o lodo ativado, que consiste basicamente na aglomeração dos micro-organismos com a matéria orgânica que estão em suspensão nesse tanque de aeração. Então, no esquema embaixo dá para a gente observar que o afluente vai ser usado, vai gerar o efluente, né, após a utilização. Esse efluente vai ser clarificado, ou seja, vai ser retirado os resíduos sólidos, né, que vai ser basicamente aquele processo primário que foi explicado anteriormente. Então, ele vai passar para o tanque de aeração, onde vai ocorrer esse processo de lodo ativado, vai ser produzido esse lodo ativado, vai para o decantador, onde vai ser separado a fração sólida, que é o lodo, da líquida, que vai ser o próprio efluente em si, e o lodo que é gerado, ele pode ser reutilizado de novo nesse tanque de aeração para se agregar novamente esses micro-organismos no tanque de aeração. Esse lodo que é gerado, ele pode ter muitas utilizações. Então, ele pode ir para os aterros sanitários, ele pode ser utilizado na agricultura como fertilizante, pode ser também incinerado ou utilizado novamente nas indústrias. E esse uso dele vai variar de acordo com a presença de alguns constituintes. Então, se esse lodo ele tem presença de organismos patógenos ou de metais
tóxicos, pode ser que ele não tenha uma utilização tão ampla, então ele vai ser incinerado ou ir para o aterro sanitário. Já aqueles que possuem matéria orgânica não degradada, ele vai ser mais benéfico justamente para essa reutilização, tanto em agricultura quanto na indústria. Também temos alguns outros processos aeróbicos, dentre eles os percoladores, que são tanques com leito permeável, onde os micro-organismos vão se aderir. Então, vai ser possível recolher essa água tratada sem a presença dos micro-organismos. Também existem os lagos de estabilização. Eles necessitam de bastante área, mas eles têm uma operação bem simplificada, que não precisa de quase nenhum equipamento. Então, o efluente bruto, ele chega nesses lagos de estabilização, no esquema é possível observar. Então, os sólidos, eles vão se sedimentar e vai ter a produção do lodo. O lodo vai sofrer a degradação, sua degradação, e vai ser produzido a partir do lodo o gás carbônico e o metano, que vai submergir por ser mais leve, né? E também na água vai também ocorrer esses processos químicos que vai resultar na produção de metano, gás carbônico e água. Então, basicamente, esses lagos de estabilização, eles degradam os contaminantes solúveis e patógenos em partículas suspensas pequenas, que vai ser esse gás produzido depois, que vai ser separado da água. Passando para o tratamento terciário, ele é um tratamento um pouco mais avançado. Então, como eu expliquei lá no começo, não vai ser necessário não vai ser utilizado em todas as indústrias de abatedouro. Então, ele serve basicamente para melhorar a qualidade dos efluentes provenientes do tratamento primário ou secundário. Ele é pouco utilizado na indústria. E alguns exemplos desse tipo de tratamento terciário são as lagoas de maturação, a adsorção em carvão ativado e as resinas de troca iônica. Bom, então falando um pouco sobre os tratamentos alternativos para os efluentes. A compostagem é um processo que vai utilizar o lodo residual do tratamento dos efluentes. Então, esse lodo que sobrar, ele vai passar por um processo aeróbico, que vai acelerar a decomposição dessa matéria orgânica. Então, o que sobrar dessa matéria orgânica vai gerar um fertilizante muito rico, que vai ser utilizado, pode ser utilizado novamente na agricultura. Outro processo é a biodegradação anaeróbica, que também vai gerar um fertilizante, só que por ser anaeróbico, ele vai gerar o biogás. Esse biogás ele pode ter uma utilização posterior, né, no próprio ciclo das aves, como eu expliquei anteriormente. Então, ele pode ser utilizado nos fogões, nas fornalhas de aquecimento dos aviários, nas campânulas de aquecimento das aves e nos geradores elétricos. Também pode ser queimado esse biogás. Então, na queima do biogás, ele vai gerar uma menor contribuição negativa para o efeito estufa, porque o metano não vai ser queimado, né? E também ele gera crédito de carbono para a empresa. E o que é esse crédito de carbono, basicamente? É uma certificação que a empresa recebe de que ela diminuiu a sua emissão de carbono, né? De gases do efeito estufa. Então, isso é benéfico para ser utilizado no mercado internacional e beneficiar essa empresa, né? Outro método de tratamento alternativo é o uso de coagulantes naturais. Lá no início, né, naquela parte de tratamento primário, onde é utilizado os coagulantes. Então, ao invés de utilizar os coagulantes inorgânicos, são utilizados esses coagulantes naturais. Dentre eles, a gente pode citar a moringa oleífera, o tanino vegetal e a quitosana. Eles têm uma vantagem de ter uma biodegradabilidade muito maior, eles têm baixa toxicidade justamente por serem naturais, né? E possuem um baixo índice de produção de lodo. Então, falando um pouquinho mais sobre esses coagulantes naturais, existe o tanino, né, que foi comentado anteriormente. Ele é um polímero de baixo peso molecular
e que ele tem origem vegetal. Ele é muito utilizado não somente para os efluentes de abatedouros de aves, mas também nos efluentes de indústrias metalúrgicas, químicas e petroquímicas. A quitosana, ela é derivada da quitina, que é um componente do exoesqueleto dos animais marinhos, que possuem esse exoesqueleto, né? Como o caranguejo, o camarão, a lagosta e também os lagostins. Por isso que ele é muito tem uma alta biodisponibilidade, né? Ele é um excelente quelante de metais, floculante e absorvente de corantes. E também tem a moringa oleífera, que é uma árvore onde as suas sementes vão ser utilizadas como coagulante e floculante. Também existe a eletrocoagulação, onde vão acontecer os processos de flotação e coagulação pelo processo de oxidação dos poluentes orgânicos não particulados. Então, esse processo ele é excelente para aqueles poluentes que são muito pequenos ou que não se agregam facilmente, né? Ele é eficiente tanto na remoção dos poluentes orgânicos quanto dos inorgânicos e possuem a eletrocoagulação, os seus equipamentos e aparelhos, eles possuem operação simples, possuem um menor tempo de reação, então processo rápido, né? E possui baixa produção de lodo residual, justamente por esse processo de oxidação que ocorre. Então, como conclusão, a gente pode mostrar que o lançamento de efluentes ele é regido por uma resolução do CONAMA, número 430 de 2011, para que mantenha essas qualidades desses efluentes, né? Como citado anteriormente, se for lançado esses efluentes sem esses padrões de qualidade, eles podem gerar consequências muito graves. Então, é essencial essas resoluções, né? Para que os efluentes tenham um reaproveitamento ou então um destino correto. A legislação estabelece esses limites de concentração para diferentes parâmetros, sendo fundamentada em princípios de toxicidade e impactos ambientais. Então, de acordo com o seu destino, vão ter diferentes concentrações e, né, limites dos componentes para cada destino. Então, é isso. Aqui estão nossas referências bibliográficas que foram usadas. A gente agradece a atenção e é isso.